Muito boa noite, amigos e amigas. Aide Cabral, Rivaldo Pinheiro, boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Sejam bem-vindos para mais uma live do Seno, Centro Espírita 9 de outubro, da cidade do Moreno. Meu querido irmão Rinaldo Soares, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado pela sua presença. Que bom tê-lo aqui conosco, trabalhador incansável dessa doutrina maravilhosa e desse evangelho maravilhoso. Obrigado, meu querido irmão. Obrigado. Vamos nos esforçar para que ele nos traga bastante inspiração para essa noite, para mais uma noite de reflexão acerca da proposta de Jesus através do seu evangelho para todos nós. O tema de hoje, que nos foi proposto pela nossa querida: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Esse é o tema dessa noite, que nós vamos conversar aqui até as 21 horas aqui na live do Seno. Eu gostaria de que vocês me dissessem como é que está o som, se o nosso som está bom. Gisélia Carneiro, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela sua presença. Eu queria que me desse um retorno do som, para ver se o som está bom, se eu preciso aumentar mais um pouco. Muito bem-vinda, Gisélia, que bom tê-la aqui conosco. Então nós vamos aguardar a presença da nossa irmã Denora, junto com o Charles, a nossa irmã que é a grande condutora do Centro Espírita 9 de outubro. Boa noite, minha amada, obrigado pela sua presença. Vamos aguardá-la para a gente então poder iniciar esse nosso encontro, essa noite de reflexão para todos nós, porque a proposta do Evangelho de Cristo é nos trazer a reflexão sobre a vida, a vida que nos cerca, as pessoas que estão ao nosso redor, sobre nós. O som está ótimo. Muito obrigado, Gisele, obrigado pelo retorno. Então, ele nos traz o ensinamento para que a gente reflita, sobre a vida. Boa noite, Aldenora, Charles, que bom, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, obrigado pelo honroso convite de estar aqui mais uma vez. E a proposta de Jesus através do seu evangelho é levar todas as criaturas a refletir, procurar introduzir no seu cotidiano, no seu dia a dia, esse evangelho que ele deixou para a gente. Então vamos orar, porque a hora passa muito rápido, que o nosso relógio é material, e o tempo passa muito veloz, e o nosso tempo é curto. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento em que estamos todos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, aqui nos encontramos, Senhor, unidos e reunidos em nome de Jesus, embora de forma virtual, Senhor, para mais uma noite de reflexão sobre o Evangelho Redentor, deixado por Cristo, Senhor Jesus. E assim sendo, Pai, rogamos a Tua bênção para tantos quanto forem aqueles que aqui se fizerem presente e aqueles que irão assistir posteriormente a live que ficará gravada, Senhor. Em Teu nome, ó Pai de misericórdia, em nome de Cristo, Senhor Jesus, em nome de Maria Santíssima, em nome do Senhor Djalma Montenegro de Farias, o patrono do Centro Espírita 9 de outubro, é que então me sinta autorizado a dar por iniciada mais uma live do Seno Espírita 9 de outubro. Muita paz e muita luz a todos. Mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. O tema de hoje: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Ou algumas traduções dizem possuirão a terra. Então esse é o tema da nossa reflexão. Charles, que bom estar aqui conosco. É o tema da nossa reflexão de hoje.
A proposta de Jesus para a vida de todas as criaturas é que todos busquem encontrar um caminho de paz. Em tudo que Ele deixou para nós, remete-nos a refletir, para que nós possamos compreender a nós e também a todos aqueles que estão junto conosco na jornada evolutiva com que cada criatura se encontra. E Ele, perfeitamente ciente das adversidades, dos confrontos com que cada criatura vai lidar nesse processo evolutivo, Ele nos deixa um evangelho que propõe a transformação de cada criatura. Quando refere-se que Jesus salva, que Jesus transforma, é exatamente isso. É o seu evangelho que precisa ser, por cada criatura, praticado no seu dia a dia. E somos todos nós, então, peregrinos na jornada evolutiva, hoje neste orbe de provas e de expiações, e as quais nós somos desafiados. Boa noite, minha irmã Cristina Pimentas. Seja bem-vinda, obrigado pela sua presença, em que nós somos desafiados a darmos testemunho de que verdadeiramente nós estamos firmes, trabalhando em nós este evangelho. Que nós estamos firmes, trabalhando, em absorver, em compreender e entender toda a mensagem esclarecedora que a espiritualidade amiga nos traz. E quando Jesus nos conclama a sermos mansos, a sermos brandos, não covardes, mas brandos, mansos, pacíficos. E tem uma razão muito forte de ser, porque a construção do reino de Deus, ele não se dá através da violência. Não se dá através da brutalidade, da imposição, da exigência. E nós vamos observar atentamente isso, nos equívocos que foi as cruzadas, em que levantamos a bandeira de Cristo e simplesmente em nossas mãos estavam armas sanguinárias a dilacerar a vida de todo aquele que não comungasse com o nosso pensamento. Aldenice Lacerda, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Assim, marchamos. Queremos impor o nosso entendimento religioso às criaturas, através da força, da brutalidade, da ameaça. E não assimilamos, e aí é que está o nosso grande problema, de que nos propomos a levar o Evangelho de Cristo, mas não compreendemos de que o grande exemplo de Cristo estava exatamente na sua mansidão, na sua ser pacífico, ordeiro. E isso que todos nós precisamos compreender e absorver. De que sejamos semeadores, estejamos propensos a todo instante a levar uma palavra de amor, de esclarecimento, de conforto para quem quer que seja.
mas jamais impor. Não, porque o Evangelho de Cristo, ele é esclarecedor, ele é libertador. Esta é a palavra que liberta. Mas a liberdade, ela está condicionada ao desejo de cada criatura de se libertar. E aí nos traz o profundo esclarecimento da doutrina espírita que para conseguir a liberdade é a liberdade de si mesmo. Rebentar as amarras da violência, da brutalidade, da ignorância, da prepotência, do orgulho, do egoísmo que todos nós trazemos conosco. Esse é o tesouro equivocado que nós acumulamos no pretérito e que hoje estamos trabalhando para mudar toda a nossa concepção de entendimento. Então Jesus conclama a todas as criaturas de boa vontade a serem mansas, a serem brandos, serem semeadores do seu Evangelho, levando a palavra que ele levou com mansuetude, compreendendo e entendendo, auxiliando a tantos quantos foram aqueles que lhe procuraram. Este é o papel daquele que se diz cristão. O papel do cristão não é de condenar. Altair Carneiro, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença. O papel do cristão não é o papel de condenar. Não. Mas é o de esclarecer, de orientar cada criatura. Isso foi o papel de Cristo para todos nós. E como ele fez isso? De forma bastante pacífica. Em nenhum momento nós vimos Cristo revidar a violência a qual ele passou. E observamos atentamente que no momento em que ele é preso pelo centurião romano, Pedro pega a espada e dilacera a orelha do centurião, e Cristo adverte-o de imediato: embainha a tua espada, Pedro. Porque o reino de Deus, ele não será construído com a tua violência. O reino de Deus não se constrói externamente, mas internamente dentro de cada criatura. E ele não se dará através da brutalidade e da violência das criaturas. Nós precisamos compreender e entender isso. Cristo deixou exatamente pistas para todos nós de como nós devemos nos conduzir na construção desse reino. E quando ele adverte Pedro de não usar da brutalidade, não usar da violência, recomenda-nos então que sejamos pacíficos, mansos, na compreensão de que a vida, ela está exigindo de nós o nosso testemunho de que se nós somos verdadeiramente cristãos ou não. Emmanuel, no Evangelho por Emmanuel, ele nos traz uma mensagem cujo título é Amenidade. E essa mensagem está no Livro da Esperança, capítulo 22, da editora Comunhão Espírita Cristã. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o título Amenidade, Emmanuel convoca-nos então a seguinte reflexão: surgem assim as ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhante à carga de explosivos,
preste a serem detonadas pelo gatilho da boca. Olha, surgem, sim, ocasiões em que todas as forças da alma se fazem tensas, semelhante a cargas de explosivos, preste a serem detonadas pelo gatilho da boca. Momentos de reação diante do mal em que a fagulha da mágoa assoma do íntimo, aviventada pelo sopro do desespero. E quantas criaturas em momento em que são desafiadas pela vida, explodem, não medem as palavras. Naquele momento, rasgam verbo, agride de forma verbal, quando não agride de forma física alguém. As chamadas criaturas de pavio curto. Eu não levo desaforo para casa. Não mede as consequências dos atos, das palavras, das ações, das reações. Isso. Pronto. Um dos maiores exemplos de mansuetude do Cristo. Pai, perdoa-nos, né? Nós não sabíamos o que fizemos naquela época. Hoje temos consciência do equívoco que nós cometemos, né? Mas Cristo, né, ante toda aquela violência a qual ele foi sujeito, lhe foi imposta toda aquela violência, toda aquela traição, né? E ele perdoa-nos, continua a nos perdoar. Porque ao longo desses 2000 anos, né, vivemos falando tanto de Cristo, vivemos alardeando Cristo para lá e somos criaturas extremamente bárbaras, violentas. Aqui, como Emmanuel, nesse início, simplesmente quando alguém diz algo conosco, a gente simplesmente cospe fogo, injeta veneno na vida alheia. Não temos, falamos de Cristo, mas não agimos como Ele. Esta é a grande questão das criaturas. Falamos tanto de Cristo, falamos do amor de Cristo, mas dos desafios que a vida nos propõe para darmos testemunho deste amor, nós não o fazemos. Emmanuel, então, ele continua. Entretanto, mesmo que a indignação te afigure justificada, reflete para falar. Será que nós temos a sensibilidade de, naquele momento, parar para analisar, refletir? Mesmo que seja algo injustificado contra nós, será que nós temos a sensibilidade, a mansuetude, a passividade de esclarecer, de se defender sem agressividade, sem acusação, mas esclarecendo o acusador de que ele está cometendo um equívoco, de que aquele fato não ocorreu, que é isso, a vida nos propõe a esses momentos, esses embates conosco mesmo. Porque o grande desafio que nós temos na vida é conosco. É essas reações, esses momentos em que nós devemos, né, ser criaturas pacíficas, mansas. Aí Emmanuel diz, a palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. Vou repetir a frase. A palavra não foi criada para converter-se em raio de morte. E
quantas palavras elas não machucam, não dilaceram, não matam, porque não se pensou, não se refletiu, não se colocou, como bem disse seu Francisco Xavier, a água da paz a banhar a língua e a refrescar o pensamento. Reagimos por impulso. Não medimos as consequências. E muitas vezes a palavra, ela fere muito mais do que uma agressão física. Às vezes abre uma cicatriz muito difícil, abre uma ferida muito difícil de ser cicatrizada. E nós não pensamos, não meditamos sobre isso. Emmanuel, então, ele continua. Imagina-te no lugar do interlocutor. Será que a gente consegue sair do nosso lugar e se transportar para o outro lado? Naquele momento, analisar, refletir e ponderar, medir as palavras, compreender o equívoco que está sendo cometido? Se houve deficiência no concurso de outrem, recorda que os acontecimentos em que o erro impensado te marcou a presença, se algum companheiro falhou involuntariamente na obrigação, pensa nas horas difíceis em que não pudeste guardar fidelidade ao dever. E o nosso dever como cristão é: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Não te digo 7 vezes, mas te digo 70 vezes 7 vezes. Olha que tudo se encaixa para nos levar a ser criaturas mansas. Quantas vezes devo perdoar? Não 7 vezes, mas indefinidamente. Porque enquanto eu não aprender a perdoar, eu não vou conseguir amar. Vejam a profundidade do simples perdoar, a que nos leva. Porque a gente retira de nós tudo o que nos faz mal. Em qualquer obstáculo, pondera que a cólera é bomba de rastilho curto, comprometendo a estabilidade e a elevação da vida onde estoura. Pondera que a cólera é bomba. E ela explode logo em quem? Em nós mesmos. Desequilibra, desarmoniza todo o nosso sistema. Aldenira, boa noite, seja bem-vinda. Nos estabiliza. Altera o nosso batimento cardíaco. Altera a nossa pressão arterial. Desequilibra todo o nosso organismo, os nossos pensamentos. Ficamos agitados. Por quê? Porque simplesmente estamos encolerizados por um momento, por uma situação em que, se nós ponderássemos, se nós refletíssemos, se nós colocássemos no lugar do outro, conseguiríamos encontrar a paz que todos nós tanto almejamos. Mas a paz, ela só se consegue exatamente com esses embates que a vida nos traz.
Emmanuel nos diz: indiscutivelmente, o verbo foi estabelecido para que nos utilizemos dele. O silêncio é o guardião da serenidade. Todavia, nem sempre consegue tomar-lhe as funções. Isso, porém, não nos induz a transfigurar a cabeça num vulcão em movimento, arremessando lavas de azedume e de inquietação. Então nós precisamos saber lidar com essas situações, saber utilizar o verbo. E o principal verbo é o verbo perdoar, compreender, entender. Porque todos nós estamos aqui numa escola, num hospital, num reformatório. Na escola é o aprendizado que nós tanto necessitamos. O hospital, a cura dos nossos males, das nossas doenças. O reformatório para nos reformar. Então, este orbe a qual nos encontramos é tudo isso. Em momento, a escola nos trazendo um aprendizado. Em outro momento, algo edificante para nos curar. Em outros momentos, situações para nos reformar. É o trilhar de todas as criaturas que enveredam sobre esse orbe. Conquanto, se nos impõe a dias de fraqueza e esclarecimento, é possível equacionar harmoniosamente os mais intricados problemas sem adicionar o fogo da violência às parcelas da lógica. Porque o momento adverso, nós nos desculpamos, mas envenenamos. Colocamos o fogo da discórdia. Injetamos veneno. Quando deveríamos o quê? Apaziguar a situação, contorná-la. Ponderar aquele momento, compreender que o entendimento que nós temos da vida, que o Evangelho de Cristo nos traz, que a doutrina nos esclarece, o nosso outro irmão ainda não absorveu. E nós estamos nessa estrada, trabalhando, compreendendo, procurando a cada momento de dificuldade exercer este aprendizado. É desafiador? É, não há a menor dúvida. É. Há, como diz o dito popular, dias em que a gente tem vontade de literalmente chutar o balde. Mas depois a gente vamos parar para refletir sobre essa ação, sobre essa reação. Porque nós sabemos, compreendemos que em todos os nossos atos, em todas as nossas ações, Margarida de Lourdes, boa noite, seja bem-vinda. Em tudo haverá um retorno. Isso é algo na vida de todos. Tudo o que nós damos à vida, a vida nos traz de volta. Para que a gente pense, para que a gente reflita. O que eu quero receber da vida? Eu quero receber paz? Então eu preciso transmitir paz. Eu quero ser compreendido, então eu preciso praticar a compreensão. Eu não vou conseguir paz se eu não for uma criatura mansa, pacífica. Eu não vou receber compreensão destilando ódio, destilando veneno. Esta é a simplicidade da vida.
É a simplicidade da vida. Quando Cristo afirma, porque Cristo afirma, de que os mansos herdarão a terra, é porque o reino de Deus não é compatível com violência, com discórdia, com desunião, com o irmão destruindo a vida do outro irmão. Isto não é compatível com o Pai que nós temos, de amor, de bondade, de justiça, de misericórdia, de perdão, de benevolência, de indulgência. Todas as qualidades de um ser bom é Deus. Dentro da nossa compreensão, que é extremamente pequena, para a gente definir a grandiosidade de Deus. Exato, Aldemir. A empatia é o instrumento da paz. E é isso que Cristo espera de cada um de nós. Que sejamos semeadores do seu Evangelho e instrumento da paz, da união, da concórdia. Mesmo que a vida venha nos agredir, mesmo que venha uma tempestade contra nós, mas devemos manter a nossa serenidade e o nosso equilíbrio, porque nós estamos convictos daquilo que nós estamos semeando, de quem nós cremos. E sabemos que Ele é o grande semeador da paz. E deu uma prova inequívoca disso, do que é ser uma criatura mansa, pacífica. E nós precisamos ir exatamente nesse caminho. Como Gandhi libertou os seus compatriotas sem levantar nem sequer a voz. Minha coordenadora, boa noite, seja bem-vinda. Gandhi libertou os seus compatriotas sem sequer levantar a voz, quanto mais a arma. Então, é isso que este orbe precisa. Nós não precisamos de arma, não precisamos de guerra, nós precisamos de união, de concórdia, de criaturas que sejam mansas, ordeiras, pacíficas. Nós nos armamos em busca da paz. Não vamos construir a paz. Como nós vamos construir a paz? Armados, com armas que matam. Vamos construir a paz com palavras de amor, de entendimento, de união, de concórdia. A construção de um mundo onde as criaturas possam viver de forma harmoniosa. Este é o grande desafio para este orbe. Para todos nós, este é o grande desafio. Essa transformação deste orbe. Emmanuel então nos diz: guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e a limpar raciocínios. Entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sob o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Permitam-me repetir. Guardar o silêncio quando preciso, mas falar sempre que necessário, a desfazer enganos e limpar raciocínios.
entendendo, porém, que Jesus não confiou a verdade para transformá-la numa pedra sobre o crânio alheio, e sim num clarão que oriente aos outros e alumie a nós. Esta é a palavra de Cristo, é o Evangelho de Cristo. Não é para dilacerar a vida de ninguém, não, é para transformar as criaturas e a nós. Se nos propomos então a ser instrumentos, que o verbo da vida ela seja utilizado como transformador, regenerador, iluminador da vida e da consciência nossa e de todos aqueles a quem nós nos propomos a levar o verbo. E aí a gente vai recordar quando o seu Kardec então questiona a espiritualidade sobre o entendimento de Cristo sobre a caridade. Porque nós falamos tanto em caridade. Bem, a resposta é simples, é clara, é objetiva. Indulgência para com todos, benevolência para com as imperfeições alheias e perdão. Quando nos utilizamos da indulgência, da benevolência, da indulgência e do perdão, passamos a ser criaturas ordeiras, pacíficas, mansas. Porque praticamos isso para com o nosso semelhante. Compreendendo, entendendo, porque sabemos que outrora estivemos pelos mesmos caminhos equivocados. E esta é a grandiosidade da doutrina espírita, que é o esclarecimento para toda criatura. De que nós temos um pretérito e que nós precisamos compreender aquele que ainda se encontra equivocado, perdido no caminho. Porque nós estamos buscando nos encontrar, nos entender, nos conhecer, trilhando o caminho da paz, da mansidão, da passividade, da mansuetude, buscando compreender, buscando entender cada criatura que cruza o nosso caminho. Porque sabemos, né, de que cada um tem a sua própria jornada, tem o seu próprio desafio, a qual nós também temos. Mas se nós conseguimos lidar com determinadas situações, determinadas adversidades, outros não conseguem. E é aí, neste momento em que a gente, meu irmão, embainha a sua espada, senta aqui, vamos conversar, o que foi que aconteceu? E a gente vai levar o quê? Orientação, esclarecimento, procurar acerenar aquele espírito, pacificá-lo, mas sem sermão, sem condenação, sem o dedo acusador, não, mas acalmando, procurando compreender aquele momento, procurando construir a paz dentro de si. Esta é a grande proposta do Evangelho na nossa vida, na vida de todas as criaturas. Não só o semear nas nossas casas, mas também nesses momentos em que alguém
precisará da palavra, não para dilacerar o seu crânio, mas para brilhar a sua alma, trazer o refrigério naquele momento de perturbação, de angústia, de dor, de sofrimento. Este é o verbo de Jesus, o verbo da vida. E a doutrina espírita procura exatamente nos conduzir exatamente para esta forma de agir. Aldenora coloca o maior mandamento: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu espírito. Amai ao próximo como a ti mesmo. Pois é, o maior mandamento da lei é amar. Este é o maior mandamento da lei, amar. Porque amando-nos, amando o nosso próximo, como bem Cristo afirmou, quem ama o Filho, ama o Pai. Então, se nos amamos, estamos amando ao nosso Pai, o nosso Criador. É simples assim. Mas nós somos complicados, nós somos resistentes a tudo isso. Mas é um processo longo de aprendizado que nós estamos passando. Continuaremos nos lapidando, nos transformando, até termos essa perfeita compreensão de que o amor está acima de tudo, que o maior mandamento da lei é amar. Tão somente amar. E o maior exemplo de amor, Cristo, veio a este orbe nos dizer o que é amar na sua essência. O que é verdadeiramente amar o seu próximo. É algo desafiador para todos nós. Mas começamos este caminho, vamos perseverar até o fim. E vamos chegar exatamente ao ápice do propósito de Deus em nossas vidas, que é nos tornarmos espíritos puros. Mas até lá, nós precisamos exatamente construir em nós a mansidão, a passividade, a mansuetude. E, acima de tudo, o amor. Porque aí sim, teremos construído o reino de Deus dentro de nós. Olha que algo extraordinário. Que percepção extraordinária a doutrina espírita nos traz. Fazendo-nos compreender todo o trabalho que Cristo realizou neste orbe para que nós pudéssemos encontrar a luz e sairmos das nossas próprias trevas. Porque enquanto estivermos alimentando a violência dentro de nós, estamos ofuscando a luz que há dentro de cada um de nós. Enquanto nós estivermos alimentando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, enquanto nós estivermos desrespeitando o nosso semelhante, torna-se difícil encontrar a paz que nós almejamos. Então nós precisamos trabalharmos. Nenê Maria da Conceição, boa noite, seja bem-vinda, minha irmã. Então, a nossa grande obra é a nossa transformação desse ser
que vem através do tempo, dilacerando violência, destruindo vidas, destruindo lares, desrespeitando a tudo e a todos, não perdoando a ninguém, sendo impiedoso, utilizando o evangelho como um instrumento de pedra, dilacerando crânios, dilacerando vidas. Este posicionamento equivocado ao longo dos milênios precisa ser corrigido, porque o Evangelho de Cristo é luz para toda e qualquer criatura. E se nós, então, nos intitulamos cristãos, cabe-nos, então, levar esse Evangelho para clarear a vida de todas as criaturas, para torná-las criaturas brandas e pacíficas. Esforcemos-nos, pois, nisso. Porque a vida em que nós nos encontramos nessa jornada, nesta caminhada sobre esse orbe, ela é extremamente desafiadora. Desafiadora. Sacrificial em alguns momentos. Mas é por uma causa nobre. O nosso crescimento espiritual. Porque se assim não fosse, não teríamos tais dificuldades, tais provações. Felizmente nós temos este Evangelho Redentor. Temos esta lição maravilhosa de Cristo para todos nós, a trabalhar a nossa transformação, a nossa restauração. E isto é maravilhoso. Emmanuel também nos traz, isso foi publicado na revista O Reformador, em agosto de 1953, a página 180, o título é Mansos de Coração. Quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça ou à fé inoperante, acreditando cultivar humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita sem desespero e sem violência. Aí Aldenora Jailson, será que estamos sentindo e vivenciando o Evangelho de Cristo? Só basta a gente ver o mundo ao nosso redor. E questionar, e isso é um questionamento que cada um deve fazer. Será que eu não estou, falo tanto de Cristo, mas será que eu não estou sendo anticristo? Falo algo e exerço outro. Estou aqui conversando com todas as senhoras, com os senhores, falando do Evangelho, mas quando terminar a live aqui, pronto. Daqui a pouco estou dilacerando aqui, reclamando com minha esposa, com meus filhos, com minha neta que faz barulho. Cadê o entendimento e a compreensão? Aonde está a prática do Evangelho? Aonde está a mansuetude, a passividade? E o primeiro desafio é no lar. Bem questionado, o primeiro desafio é no lar.
Nós somos desafiados no lar. Porque há uma situação, a outra que lhe desagrada. Então, como é que você vai agir? Como é que você vai reagir a esta situação com teu ente querido? Vai ficar logo de cara amarrada e já não quer conversa, já não fala? Ou será que vai procurar entender, compreender que cada um tem os entendimentos e opiniões diferentes sobre determinada situação, sobre determinado ponto? Olha, a Cláudia está dizendo que está trabalhando para isso, mas ainda está sentindo muita dificuldade, né? Se a senhora está sentindo dificuldade, minha coordenadora, imagine eu. Né? Não é à toa que a Aldenora tem me botado para trabalhar tanto aqui no Seno, que é exatamente para eu aprender as lições que ela me dá. E a lição que ela me trouxe hoje foi para que eu seja uma criatura mansa, pacífica. Deixa pisar na tua encravada. Pisa, tem calma, daqui a dor passa, calma, tem tranquilidade. Esforço, fé e confiança. Então, Emmanuel diz o seguinte, né? A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro, a fim de possuir a terra. É possível orientá-la hoje mesmo, detendo-lhes os favores e talento entre os nossos semelhantes, cultuando a bondade fraternal. As melhores oportunidades de cada dia no mundo pertencem àqueles que melhores se fazem para quantos lhes rodeiam os passos. E ninguém se faz melhor arremessando pedras de irritação ou espinhos de amargura na senda dos companheiros. A sabedoria é calma e operosa, humilde e confiante. O espírito que ara a terra com Jesus compreende que o pântano pede socorro, que a planta frágil espera defesa, que o mato inculto reclama cuidado e que os detritos do temporal podem ser convertidos em valioso adubo no silêncio do chão. Esse meu suporte hoje está terrível. Eu ajeito ele. Se pretendes, pois, a subida evangélica, aprende a auxiliar sem distinção. A pretexto de venerar a verdade, não adquires as promessas do amor. Abraça o teu roteiro com a alegria de quem trabalha por fidelidade ao sumo bem, estendendo a graça da esperança a benefício de todos em um dia. Todos os que te cercam e te acompanham entoarão o cântico de bem-aventurança que o teu coração escreveu e compôs nos teus atos. Aparentemente pequeninos de fraternidade e sacrifício em favor dos outros, em tua jornada de ascensão à divina luz. Desafiador, como eu falei, para todos nós. Muito desafiador para todos nós. Trabalharmos. Este é o nosso grande desafio. De todos nós, neste orbe de provas e de expiações em que nós nos encontramos, né? E que somos, como eu disse, um dia ou outro, uma situação ou outra, desafiado a darmos testemunho da nossa opção em seguir a Cristo, Senhor Jesus. Meu querido irmão Rinaldo Soares, este trabalhador incansável da seara espírita, diz: sejamos semeadores da paz e do amor. Humberto Campos. E é exatamente isto que Cristo espera de cada um de nós. Semear paz, semear amor.
não desunião, discórdia, não. A união, a conciliação, a reconciliação das criaturas. Porque a construção de um mundo de paz, e como diz a música do Nando Cordel, né? A paz começa em nós. Porque seu trabalho, se cada uma das senhoras, se cada um dos senhores trabalham, 1 mais 1 é sempre mais que 2. E assim nós vamos somando, 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 e gradativamente nós vamos nos transformando, vamos transformando aqueles que estão conosco em nossa jornada, e o mundo irá se transformar. Aldenora nos diz: ainda somos terríveis. Cumprimento das leis de Deus. Ainda somos. O cumprir da lei de Deus, e aí, como eu disse, o mandamento da lei, só existe um mandamento: amar. Este é o único mandamento, é amar. Nós ainda não conseguimos nos amar. Por isso é que Cristo falou: amar a Deus, amar o próximo a ti. Porque quando conseguimos descobrir que precisamos nos amar e descobrimos que isso nos faz muito bem, a gente vai amar o nosso semelhante. Amando o Filho, estamos amando o Pai. E começamos a amar a Deus nos amando. E esse é o grande passo de transformação em nossas vidas. Espero que tenhamos deixado uma mensagem de reflexão para todos nós. Queremos agradecer mais uma vez a Aldenora pelo honroso convite de estarmos aqui no Seno, por nos conceder uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Agradecemos a todas as senhoras e agradecemos a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicará a nos ouvir. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Com essa frase do escritor e poeta alemão Hermann Hesse, agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores, Charles, Aldenora, Gisélia, meu querido irmão Rinaldo, Cristina Pimenta, Aldenice Lacerda. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor da vida, Pai de infinita bondade, justiça e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, por esse breve instante em que estivemos todos nós encarnados e desencarnados, embora de forma virtual, mas unidos e reunidos em nome de Jesus. E assim sendo, Senhor da vida, nós te rogamos que envolva a todos aqueles que se encontram, a todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos manicômios, nos presídios, nos asilos, nos leprosários, a todas as criaturas que vivem clamando por vossa piedade, por vossa misericórdia e por vosso perdão. A todas as criaturas que vivem em suas trevas e em sua escuridão. A todos os teus filhos, Senhor, que vivem neste imenso universo em que tu criaste. Envolve a todos com a tua bênção, com a tua graça, com a tua paz, com a luz e com o teu amor.
com bálsamo benigno, Senhor, aliviar a dor e aliviar o sofrimento de cada criatura. Que a paz de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus envolva-nos a todos, ontem, hoje e por toda a eternidade. Muita paz, muita luz, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço fraterno, muita paz e uma excelente noite a todos. Muito obrigado.